paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Meus amados irmãos, hoje eu quero responder a seguinte pergunta: o que nós devemos ensinar aos novos convertidos? Quais são os pontos fundamentais da fé cristã que a pessoa precisa aprender? Amém? Irmão, não esqueça que o Senhor nos deixou essa missão de evangelizar. O Senhor disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Muitas vezes a igreja não cresce porque nós não evangelizamos. Não adianta a gente justificar, né, o não crescimento dizendo: mas estamos no final dos tempos, as pessoas não querem ouvir essa doutrina. Isso é verdade, irmão, mas tem muitas almas para serem salvas. Então, convide as pessoas para ir na igreja, diga que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando a pessoa te der atenção, começar a frequentar a igreja, quais são os pontos principais da fé cristã que nós precisamos ensinar para essas pessoas? Qual o fundamento da nossa fé que a gente tem que lançar no coração das pessoas? É isso que eu quero falar a você. E quero ler alguns versículos da Bíblia que ajudam você a ensinar, que pode te ajudar nesse ensinamento. Amém? Então, meu querido irmão, quando eu vou fazer estudo bíblico para uma pessoa que vai batizar, eu foco em 3 pontos, né, que são importantes. Primeiro, mostrar para a pessoa que a Bíblia é inspirada por Deus. Segundo, mostrar que Jesus Cristo é Deus. E terceiro, mostrar a salvação pela graça. Amém? Então, a primeira coisa que você deve ensinar a pessoa é que a Bíblia foi inspirada por Deus. Inspiração é o processo, né, irmãos, em que Deus usou homens para escrever exatamente o que Deus queria. Mostre para a pessoa que a Bíblia é um livro bem documentado, que existem manuscritos que são de diferentes datas, o que permite mostrar que a Bíblia não foi adulterada, porque muita gente tem essa ideia forte na sua cabeça. A Bíblia foi adulterada. Não, irmãos, tem prova de que não foi. Mas a Bíblia era escrita à mão, então eles erravam. Olha, irmãos, eles tinham tanto zelo em copiar a Bíblia que às vezes um errava e o outro copiava. Só, irmãos, que os pequenos erros que foram cometidos, devido ao grande número de manuscritos, é possível consertar alguns. E aqueles que não são possíveis consertar, eles não atrapalham a mensagem principal da Bíblia. Então mostre para a pessoa que você pode confiar na Bíblia que você tem, que você pode confiar nas traduções que nós temos em português, porque é muito importante que a pessoa tenha a Bíblia como autoridade na sua vida. Porque o Senhor Jesus, ele teve a Bíblia como autoridade. Mostre isso para as pessoas. Por exemplo, irmãos, lá em Mateus 19, quando o Senhor Jesus foi falar do casamento, ele disse como foi no princípio. Ele citou Adão e Eva, Jesus falava de Jonas. Jesus disse que na sua vida ia se cumprir tudo o que foi dito pelos profetas. E olha que interessante, na parábola do rico e do Lázaro, 2 homens tinham morrido, né? Lázaro era um mendigo e o rico era um homem rico e abastado. Ele estava em tormento e ele queria que alguém dos mortos fosse falar com os seus parentes sobre Deus para que não fosse parar naquele lugar. E a resposta de Abraão foi: ele tem a lei e os profetas. Então o próprio Jesus reconheceu a autoridade do Antigo Testamento. Os autores do Antigo Testamento, eles usavam as seguintes expressões: veio a mim a palavra do Senhor, né? O Senhor me visitou, assim diz o Senhor. Então, eles falavam a palavra de Deus. Os escritores do Novo Testamento, eles eram apóstolos ou discípulos de Jesus ou dos apóstolos, e eles também reivindicam que aquilo que eles escrevem é inspirado por Deus, né? Pedro fala que aquilo que Paulo escreve é de difícil interpretação, mas que é inspirado por Deus. Então, a pessoa precisa reconhecer essa verdade, porque é daí que nós vamos elaborar as principais doutrinas da fé cristã, tendo a Bíblia como única autoridade de fé e de conduta. Amém? Então, qual a passagem que nós podemos usar? Uma passagem muito importante está lá em 2 Pedro 1, do 16 ao 20, e também tem outra passagem em 2 Timóteo, capítulo 3, 16,
que diz que a Bíblia é inspirada por Deus. Então você usa essas passagens, existem outras ainda, né? Para você mostrar para a pessoa que a Bíblia é nossa autoridade. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do 16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Veja que passagem interessante. Tem gente que pensa que a Bíblia é fábula, é história inventada. Pedro fala, não é fábula, nós mesmos presenciamos aquilo que está narrado nos evangelhos, né? E tudo foi, na verdade, inspirado por Deus. Amém? Segundo ponto que você deve ensinar aos novos convertidos é que Jesus é Deus, que Ele deu a vida por nós, que nós precisamos crer que Ele é Deus e se arrepender dos nossos pecados, né? Jesus, irmãos, Ele reivindicava fazer o que só Deus pode fazer, perdoar pecado. Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Lá em São João 14, Jesus dizia que ia para o Pai, e Filipe perguntou, mostra meu Pai, né? E Jesus falou assim, não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim, quem vê a mim vê o Pai. Então, mostre que Jesus é Deus, que conhecer a Jesus é o mesmo que conhecer a Deus, né? E pegue a Bíblia, mostre isso para a pessoa, mostre também que os primeiros cristãos, eles criam nisso. Esse é um fundamento da fé cristã, um fundamento da igreja. Uma vez Jesus estava caminhando a caminho de Cesareia de Filipe e Jesus perguntou, o que o povo pensa de mim? E aí eles responderam, alguns pensam que o Senhor é um dos profetas, o Senhor é Elias, outros pensam que é João Batista. E Jesus falou assim, e vocês, o que vocês pensam? E Pedro respondeu, nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, não foi a carne e o sangue que te revelou. Te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então, sobre essa fé que Pedro declarou, é que a igreja está fundamentada. Então, a pessoa precisa reconhecer que Jesus é Deus, Ele é o próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós, né? Ele é Deus e é homem ao mesmo tempo. O fato dele ser homem não impede dele ser Deus, e o fato dele ser Deus não impede dele ser homem, né? Isso é o mistério da encarnação. Uma passagem que você pode usar, irmãos, os apóstolos na Bíblia, eles falam bem claramente que Jesus é Deus, né? Uma que você pode usar, está lá, pode procurar outras também. Na primeira carta de João, capítulo 5, no versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja que João chama Jesus aqui de verdadeiro Deus e de vida eterna, né? Então mostra isso na Bíblia, que Jesus reivindicava ser Deus. Aliás, ele foi até acusado de blasfêmia, porque sendo homem, dizia ser Deus, né? Então mostre essa verdade fundamental para a pessoa. Procure versículos na Bíblia e mostre para ela. E o terceiro ponto, que é muito importante que você ensine, é que a salvação é pela graça. Muitas pessoas sentem-se merecedoras da salvação e acham que a salvação é por mérito, acham que por obras vai conseguir alcançar o céu. Tem gente até que pensa, mas eu sou bom e eu não faço mal para ninguém. A pessoa precisa aprender, irmãos, que a santidade que Deus quer de nós
nós não alcançamos. Precisa reconhecer que é pecador. A Bíblia fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus uma vez disse aos judeus que eles eram escravos do pecado, né? Jesus falou assim: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles não reconheciam que era escravo do pecado. E eles disseram: mas nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. Aí Jesus disse: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Às vezes o pecado, irmão, não está no plano real, mas está no imaginário, né? Jesus disse assim: aquele que olha para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. Então nós precisamos reconhecer que temos uma natureza pecaminosa e que a gente não cumpre a lei de Deus na sua integralidade e que nós erramos em algum ponto, né? O jovem de qualidade, ele chegou para Jesus e perguntou como que ele ia herdar a salvação. E Jesus falou: você conhece o mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe, né? Não adulterarás, não roubarás. Falou: tudo isso eu tenho feito. Uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Terás um lugar no reino dos céus. O que faltava para ele? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então sempre falta algo para nós, né? E as pessoas precisam reconhecer isso, que você é salvo não pela sua bondade, porque a sua bondade não é toda a bondade que Deus deseja. Você é salvo pela bondade de Deus, é Deus que te perdoa, é Deus que te salva. A salvação é mérito de Deus. Um homem que é salvo, ele tem que dizer: olha, Deus me salvou. E um homem que é condenado, ele tem que dizer: olha, eu não aceitei a generosa oferta que o Senhor me deu de me perdoar em Jesus Cristo, por isso que eu vim parar no inferno. Condenação é culpa nossa de não aceitar o presente de Deus, que é a salvação. E a salvação é culpa de Deus, porque Ele nos chamou, Ele foi atrás de nós, Ele teve misericórdia de nós. Então ensine essa verdade. Um texto muito importante sobre esse assunto é a parábola do fariseu e do publicano, né? Um confiou em si para se justificar diante de Deus, falou que dava o dízimo, que não era adúltero, né? Que jejuava. E ele confiou nas suas obras, foi para sua casa e não estava justificado. E o fariseu, o publicano, ele não tinha obra para apresentar, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E foi para sua casa justificado. Por quê? Porque ele confiou na bondade de Deus. Confie na bondade de Deus para a sua salvação. Um texto muito importante sobre esse assunto está lá em Efésios 2, capítulo 1. Efésios 2, versículo 1, perdão. Se você tiver com a sua Bíblia, vamos ler. Efésios 2, 1. Vamos ler a partir do 1 para dar um sentido, né? 2. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie, porque somos criaturas de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, os quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Então, o que os novos convertidos precisam aprender? Eles precisam aprender que a Bíblia é inspirada por Deus, reconhecer a autoridade da Bíblia. Eles precisam aprender que Jesus é Deus, Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Precisam aprender que é salvo pela graça, não pelas suas obras, não pela sua bondade. Reconhecer que é a bondade de Deus que os salva. Amém? Então esses são os primeiros pontos da fé que a pessoa precisa aprender. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que Deus te use para evangelizar, para falar do amor de Deus. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.